Olá, tudo bem? Professor Irineu, mais uma vez com você aqui no nosso canal do YouTube, trazendo novidades das jurisprudências dos nossos tribunais superiores. Não sei se você acompanhou, recentemente o STJ editou uma súmula nova, súmula 648, versando sobre um ponto muito importante. É exatamente ela que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha. Quando nós falamos aí na questão da súmula 648, ela tem exatamente esta redação: a superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. Súmula recente, conforme você pode ver aí, ela foi editada no dia 14/4 de 2021, tá bom? Então vamos lá, o que nós vamos fazer nessa aula de hoje? Nós vamos entender o que significa dizer essa súmula e trazer aí a sua principal repercussão dentro da ciência criminal, tá bom? Vamos lá, quando nós olhamos para essa súmula, o primeiro ponto que nós temos que lembrar é o seguinte: o Ministério Público, o titular da ação penal pública, promoveu uma ação penal em desfavor do réu, tá bom? Por algum crime, para nós aqui não importa qual delito foi proposta essa ação penal. O juiz, ao apreciar essa petição inicial do Ministério Público, entendeu por bem fazer o recebimento da denúncia, ou seja, nesse momento aqui estamos olhando para o 395, tá bom? Do Código de Processo Penal, e o nosso magistrado recebe a denúncia e determina a citação do réu, expedindo lá o mandato de citação da forma prevista no Código de Processo Penal. O réu foi regularmente citado, constituiu seu respectivo advogado ou por meio do seu defensor público, apresentando a resposta à acusação, tá bom? E nesse ponto aqui é que passa a ser interessante para nós. Quando o réu apresenta a resposta à acusação, dentre as diversas teses que ele pode argumentar, ele traz uma tese alegando a ausência de justa causa, falando basicamente que não existe indícios de autoria, indícios de materialidade suficiente para iniciar a persecução penal em desfavor do réu, tá bom? Então ele fez esse pedido dentro da sua resposta à acusação, o processo volta novamente à apreciação do nosso magistrado, tá bom? Para fazer análise aí do segundo recebimento da denúncia, ou como alguns chamam, manutenção do recebimento da denúncia. Agora, quando o juiz ele simplesmente analisa esta resposta à acusação em consonância lá com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o juiz não acolhe esse pedido formulado pelo réu, tá bom? Não acolhe e determina lá o início da fase de instrução criminal com designação da audiência e produção daquelas provas que se fazem necessárias. Até aqui, seguimos aí a previsão normal dentro do nosso ordenamento jurídico, não teve nenhuma modificação. Agora, algumas considerações têm que ser feitas. Vamos lá. Primeira consideração que nos cabe fazer. Primeira delas, esta decisão proferida pelo juiz, que é a decisão que mantém o recebimento da denúncia, essa decisão que mantém o recebimento da denúncia, ela é vista como uma decisão irrecorrível. Ou seja, o réu ele não consegue manejar qualquer recurso em face desta decisão, tá bom? Entretanto, a nossa jurisprudência ela vem se consolidando no seguinte sentido: da decisão que determina a manutenção do recebimento da denúncia, é possível que você maneje aí o nosso habeas corpus, tá bom? É aquele habeas corpus pedindo o trancamento da ação penal. Então, você vai manejar o meio impugnativo, habeas corpus, ao tribunal, ou ao TJ, ou ao TRF, dependendo aí de quem for o juiz ou a cota, tá bom? Para que o tribunal aprecie esta questão. Agora, olha que interessante. Quando nós olhamos aí o réu fazendo a impetração do seu habeas corpus, ele faz o HC com pedido liminar. Você que trabalha aí com advocacia criminal sabe que se você não fizer o pedido liminar, o tribunal vai demorar vários meses para julgar o mérito do seu recurso. Então, quando você maneja o HC, sempre faça com o pedido liminar, tá bom? O tribunal vai distribuir esse habeas corpus de forma regular e o relator desse habeas corpus, no momento em que for apreciar o pedido liminar, que faz a solicitação do trancamento da ação penal, o nosso desembargador, ele simplesmente vai negar o pedido liminar, ou seja, ele não concorda com a liminar feita pelo nosso réu, tá bom?
Automaticamente ele não designou, o habeas corpus vai ter o seu processamento regular perante o tribunal, ou na Câmara ou na turma, dependendo de onde você estiver, e o nosso desembargador, ele vai designar a data do julgamento deste habeas corpus, tá bom? Aí vai ter toda a tramitação lá seguindo as regras do regimento interno do tribunal e do Código de Processo Penal, tá bom? Agora, o que vai acontecer? Esse ponto que é o interessante da súmula, olha que legal. O nosso desembargador designou o momento do julgamento do mérito do HC para uma data. Não importa para nós aqui qual data que foi designada, tá bom? Vamos trabalhar isso de forma abstrata. Então, esse aqui é o momento que foi determinado o julgamento do HC. Entretanto, o processo perante o primeiro grau de jurisdição, ou no juiz de direito, ou perante a Justiça Federal, ele foi tramitando, sendo que, e esse é o detalhe da súmula, perceba, houve uma sentença condenatória, ou seja, o juiz de primeiro grau de jurisdição acolheu a pretensão punitiva do Estado e condenou o réu a X pena, X quantidade de pena para nós não importa. Mas perceba esta reta, você consegue perceber que o momento em que o juiz do primeiro grau proferiu a sentença, ele é anterior ao julgamento do nosso habeas corpus? Então perceba, o tribunal, ou o TJ ou o TRF, ainda não julgou o mérito do habeas corpus, mas em paralelo o nosso magistrado proferiu sentença condenatória. E exatamente neste contexto que surge para nós a nossa nova súmula, a súmula 648 do STJ, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhadinha na redação da súmula, como faz todo sentido agora. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. Então perceba, esta sentença superveniente, ou seja, a sentença futura, que foi proferida no nosso processo de primeiro grau de jurisdição, que determinou uma sentença condenatória. Enquanto isso, o tribunal não conseguiu decidir o habeas corpus. E você vai perceber que a consequência do habeas corpus é uma só. O habeas corpus ele vai restar simplesmente prejudicado. Ele vai restar prejudicado, tá bom? Nesse caso, o réu vai ter aí esse prejuízo, porque o tribunal ele acabou demorando muito tempo para julgar o mérito do habeas corpus. Em paralelo, já teve uma decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, tá bom? Agora perceba, por que nós podemos dizer que houve esse prejuízo efetivamente na apreciação do habeas corpus? Você percebe que quando o magistrado, a qual o primeiro grau de jurisdição proferiu uma sentença condenatória, ele também analisa a existência de justa causa da ação penal. Ou seja, ele vai procurar indícios de autoria e vai procurar indícios de materialidade suficiente. Como foi a sentença condenatória, esses indícios se tornam uma decisão de certeza. Então perceba, o que era indício de autoria e materialidade para iniciarmos a promoção da nossa ação penal, para promover a ação penal, eles se transformaram em juízo de certeza, que permitiu o juiz proferir uma decisão condenatória. Ou seja, nós tivemos toda a instrução processual. E você sabe que ao longo da instrução nós vamos assegurar ao réu contraditório, nós vamos assegurar ao réu a ampla defesa e também vamos assegurar aí o devido processo legal dentro da nossa tramitação, tá bom? Então, nesse caso, você vai me falar, mas espera aí, professor, então o que o nosso réu pode fazer nesse caso? O habeas corpus restou prejudicado, o tribunal não vai apreciar. O que o réu vai fazer? É simples, nós temos uma decisão que condena o réu. O réu vai fazer ali o recurso de apelação. Lembrando que, se for o caso, ele pode fazer os embargos de declaração contra a decisão sem nenhum prejuízo, mas o meio impugnativo adequado aqui é promover o recurso de apelação. E lembrando a você que o recurso de apelação, ele, nesses casos, ele é recebido com os dois efeitos, efeito suspensivo e efeito devolutivo, tá bom? Só ressaltando aí a questão da prisão preventiva ou não declarada pelo juiz Jacó.
Agora perceba, uma outra questão que eu queria falar com você, olha que interessante esta reflexão que nós vamos fazer. A súmula, ela tem esta redação, ó. A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa em feitos em habeas corpus. Agora perceba, vamos tirar a expressão condenatória e vamos colocar a sentença absolutória. Ou seja, o que nós temos aqui? Ó? O réu, ele simplesmente manejou o habeas corpus em face da decisão que manteve o recebimento da denúncia pedindo aí o trancamento da ação penal por falta de justa causa. O nosso julgamento do habeas corpus foi designado para uma data futura e antes dessa data do julgamento do habeas corpus, o nosso tribunal proferiu a sentença absolutória. Sentença absolutória. Nesse caso, vai estar correto esta redação da súmula, ou seja, a superveniência de sentença absolutória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus? Voilá, nossa resposta é a mesma. Nossa resposta é a mesma. O nosso STJ já tem aqui algumas decisões proferidas em anos anteriores, tá bom? Que vão nesse sentido. Olha que legal aqui um trechinho desse recurso em habeas corpus. A superveniência de sentença absolutória, na linha de orientação firmada nesta Corte, torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sobre alegação por falta de justa causa. Então, nesse caso, não vai ter aí nenhum prejuízo ao nosso acusado em decorrência desse conteúdo, tá bom? Agora vamos lá. Com isso, concluímos aí mais uma explanação. Curtiu o vídeo? Deixa o like aí, compartilhe o vídeo, siga o professor no canal para receber aí as novidades, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo também o meu canal do Telegram, se você quiser assinar lá, quiser fazer parte desse grupo, vai ter materiais exclusivos para você. Forte abraço, tchau, tchau, até o próximo encontro.